Olá, investidores visionários! Chegamos àquela última semana de outubro de 2025, né? Momento clássico de pensar no nosso próximo passo, o aporte mensal de R$ 1.000. E para clarear as ideias, a gente deu uma boa vasculhada numa pilha de conteúdos em vídeo que circularam por aí, sabe? Todos de olho na Bolsa Brasileira. Nossa tarefa hoje é destilar o que há de mais interessante e mais relevante nessas análises para a gente entender o cenário que essas fontes pintaram. Exatamente. A ideia é extrair a essência mesmo, sabe? Olhar para o que essas fontes disseram sobre o valor das empresas, os dividendos que elas pagam ou prometem pagar, né? O potencial de crescimento e, claro, os riscos envolvidos. É um mergulho, assim, nas perspectivas que foram apresentadas para ajudar a formar um quadro mais completo. Algumas construtoras com FIIs, vamos começar por aí, talvez? Com aquelas que prometem rendimentos mais altos, mas que sempre trazem aquela pulga atrás da orelha sobre a sustentabilidade. A Mitre, MTR3, foi uma delas que apareceu. Uma fonte destacou um ponto bem curioso. A ação negociava com um desconto, assim, enorme sobre o valor patrimonial. Era algo como pagar R$ 38 por R$ 100 de patrimônio, segundo eles falaram, e o preço sobre lucro, o famoso PL, também estava baixo. Sim, bem baixo mesmo. E o dividendo? A fonte falava em mais de 15% ao ano na época. Com o histórico recente de pagamentos, né? 2022, 2023, 2024, e até mencionaram pagamentos mensais. Pois é, um dividendo desses chama muita atenção, não tem como negar. Mas o que essa mesma análise ponderou foi a rentabilidade da empresa sobre o seu patrimônio, o tal do ROI, né? O Return on Equity, que era baixo, menos de 6%. Ah, baixo mesmo. Então, a fonte sugere que o grande atrativo seria mesmo o desconto, sabe? A aposta é que o preço da ação possa subir para refletir melhor o valor dos ativos, mesmo que a operação em si não seja super rentável. É o clássico dilema do valor profundo, né? Ou o risco de ser uma armadilha de valor, aquela coisa que tá barata, mas nunca sobe. Entendi. E na mesma linha de dividendos mensais, teve outra construtora mencionada, a JHSF 3. Uma fonte até colocou ela como a preferida no setor imobiliário. Sim, mencionaram isso. Também negociava com desconto patrimonial, uns 30%, e um PL que eles consideraram baixo. Só que isso já tinha subido bastante em 2025, né? Cerca de 50% até a data da análise que a gente viu. E essa valorização tem um efeito direto no percentual do dividend yield, né? É importante lembrar disso. A fonte explica que o yield atual, que estava na casa dos 6%, era menor justamente porque o preço da ação subiu muito. Ah, claro, a base de cálculo muda. Exato. Mesmo pagando a mesma coisa por ação, o percentual do yield cai. O interessante é que mesmo com essa alta toda, a fonte ainda via a JHSF como descontada. No comparativo de indicadores que essa fonte fez, ela tinha o PL mais baixo entre as comparadas ali, mas um EV/EBITDA que compara o valor da empresa com a geração de caixa operacional mais alto. E o que isso pode indicar? Bom, isso pode ser um sinal, né? Que talvez lucros não recorrentes estivessem, digamos, inflando um pouco o resultado final na época. Algo para ficar de olho. Certo. E a Melnick? Melk 3. Essa apareceu com uma notícia de potencial de valorização enorme, 94%, baseado numa análise do BTG Pactual, que uma das fontes que a gente viu repercutiu. O preço-alvo estava lá em 7,50. É um potencial bem expressivo. Mas o que realmente chamou a atenção foi um dividendo extraordinário que mencionaram. Sim, uma fonte mencionou um yield de 30%. Uma coisa absurda. Mas aí que está o detalhe crucial, né? Esse número era turbinado, vamos dizer assim, por uma redução de capital que a empresa estava fazendo. Não vinha só da operação normal do dia a dia. Ah, entendi. É um evento único, então. Exato. A fonte até dizia que o pagamento operacional em si foi bom e que a dívida era baixa, o que são pontos positivos, claro. Mas a mensagem principal era: cuidado com dividendos extraordinários, eles não se repetem sempre, né? O potencial de valorização pelo desconto existia, segundo a análise, mas a constância dos dividendos não era bem o forte ali. Faz sentido. Saindo um pouco das construtoras, a ALID, ALD3,
que é uma varejista de eletrônicos, também apareceu nessa conversa dos dividendos altos. Lembra? Verdade, lembro sim. Uma fonte citou um yield de 23%, mas, de novo, com a mesma ressalva da Melnick. Incluiu uma redução de capital que estava prevista para novembro de 2025. Sempre tem um detalhe, né? Sempre. Filtrando isso, a projeção de dividendo recorrente, aquele que vem da operação mesmo, ficava em torno de 9,6%. Os pontos positivos, segundo a fonte, seriam a dívida baixa e o desconto no PVP, o preço sobre valor patrimonial. Estava com 50% de desconto. Ok, mas tinha ponto negativo também. Tinha. A fonte questionava a margem de lucro, que era muito apertada, só 2%, e a falta de crescimento da empresa. Então, a conclusão foi meio morna, sabe? Talvez valesse a pena se a queda da Selic ajudasse muito o setor de varejo, mas não parecia um caso óbvio de investimento, não. Entendi. Bom, mudando de setor, no de petróleo, a PetroReconcavo RCV3 foi destacada por uma fonte por estar muito barata. PL de 3 vezes, PVP de 0,6. São números que saltam aos olhos, né? Sim, a precificação parecia realmente muito atrativa nessa análise específica. E o yield de dividendos também era bem alto, 17%. Uau! Só que a fonte fazia um alerta importante. A operação tinha sofrido com a queda recente no preço do petróleo e do gás, né? Com receita e EBITDA caindo uns 12%. O lucro líquido até cresceu, mas a análise apontou que foi por causa de resultado financeiro positivo, não da operação em si. Outro ponto para ter atenção. Exatamente. Então a dúvida que a fonte levantou era se aquele dividendo gigante seria sustentável a longo prazo, né? A dívida era baixa, o que ajudava, claro, mas o cenário operacional pedia atenção. Era vista como uma aposta no preço, muito baixo, mas com olho no risco operacional e na sustentabilidade desses dividendos. Certo. Agora, mudando um pouco o foco, e aquelas ações que caíram muito, as famosas pimentinhas, teve fonte falando sobre isso também, né? Sim, e o alerta foi bem claro. Preço baixo não significa necessariamente ação barata. É um erro comum. Deram exemplos como Infracommerce e FCM3, que tinha caído 99% desde 2021 e valia centavos na época. Nossa. E a Oi, OIBR3, que é um caso clássico, né? De quem viu um investimento virar pó, praticamente. Complicado. A Raiz 4 também entrou nessa discussão, né? Que é uma empresa gigante em receita, parte do Ibovespa, mas com as ações em queda forte desde o IPO. Tinha prejuízos recentes, dívida alta, apesar do EBITDA ser positivo. Isso. E negociava com desconto patrimonial. A fonte questionou se valia a pena entrar, seria um investimento com base numa possível recuperação ou ela por especulação mesmo, sabe? A menos que viesse uma reestruturação muito clara, principalmente na gestão da dívida, que era um ponto de preocupação. Entendi. O risco é bem alto nesses casos. Altíssimo. O ponto central dessas análises sobre as pimentinhas é que a valorização depende de resultados melhorando de verdade, não só do preço estar lá embaixo. O risco de perder muito dinheiro é grande. A análise da CBA-V3, de alumínio, foi na mesma linha. Muita volatilidade recente, PL caro, indicando queda de lucro. Mesmo com um PVP descontado. Sim, tinha PVP descontado, mas a operação estava patinando, segundo a fonte. Tinha revertido um prejuízo recente para lucro, mas foi por causa de fatores não operacionais, tipo questões tributárias, a dívida estava crescendo, a fonte foi bem direta. Sem sinais claros de melhora operacional, o investimento ali só faria sentido numa tese de reestruturação futura que ainda não parecia estar no radar. Ok. Falando em recuperação, mas de um jeito diferente, o setor de shoppings foi um destaque positivo em 2025, segundo algumas fontes. Ações como Aliança Sonai ALUS3, Iguatemi IGTI 11 e Multiplan Multi3 subiram bem, né? Superando até os FIIs de shopping. É interessante ver isso. As estratégias que elas adotaram lá atrás, focando em shoppings de maior qualidade, vendendo ativos menos rentáveis, parecem estar dando resultado agora, pelo menos segundo essas análises que a gente viu. As margens de lucro estavam em níveis recorde, a ocupação estava alta. E a expectativa de queda da Selic ajudava.
Com certeza. Isso animava ainda mais os analistas citados nas fontes, que viam potencial para mais valorização, talvez até 50%. Parece um caso claro de gestão ativa e foco em qualidade sendo recompensado pelo mercado. Interessante. Outra empresa que mostrou crescimento consistente, um modelo de negócio elogiado por uma fonte, foi a Track and Field, TFCO4. Sim, essa análise foi bem positiva mesmo. Destacou o crescimento forte e constante nos últimos anos, tanto em número de lojas quanto em lucro, mesmo durante períodos difíceis como a pandemia. A força da marca, o foco na experiência do cliente, com eventos, a plataforma de bem-estar, tudo isso foi elogiado. E o modelo de franquia? Também. O modelo Asset Light, né, que não exige muito capital da própria empresa para crescer. E a ausência de dívida também foram vistos como grandes vantagens. A fonte via potencial de expansão e até melhora na geração de caixa no futuro. Uma história de crescimento que parecia bem amarrada, sabe? E alinhada com essa tendência forte de busca por vida saudável. Legal. Agora, vamos para a estrela de uma das análises mais enfáticas que a gente viu. BB Seguridade, BBSE3. Uma fonte chegou a chamá-la de a maior oportunidade do Ibovespa na época da gravação do vídeo deles. Foi bem direto. Foi mesmo. Bastante enfática essa análise. E o argumento central dessa fonte era fascinante. Eles diziam que o PVP de 6 vezes, que à primeira vista poderia parecer caro, era justificado pelo ROI, o retorno sobre patrimônio, que era altíssimo, 85%. 85%? É muita coisa. Muita coisa. E comparado ao histórico da própria BBSE, esse PVP estaria até descontado segundo eles. A média histórica era 7,3x e o PL de 7 vezes estaria nas mínimas históricas de acordo com essa análise. A conta que a fonte fez chegava a um preço justo de R$ 56,50, bem acima da cotação da época. E não parava por aí, né? O dividendo atual na época era de 13%, com projeção de chegar a 14%, e um payout, que é a parcela do lucro distribuída, de 95%. Bem alto, mas considerado sustentável para o setor de seguros. O setor permite isso. Sim, a empresa não tem dívida líquida, pertence ao chamado setor BEST, Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecom, que é conhecido pela resiliência. Comparando com a Caixa Seguridade CXECE3, que é outra do setor, a BBSE aparecia mais barata no PL, com um ROI muito, mas muito maior e um dividendo yield superior, mesmo tendo um patrimônio menor. Então a conclusão era bem clara. Claríssima, segundo essa fonte. Uma combinação que eles viam como rara de valuation atrativo, dividendos altos e seguros, rentabilidade excepcional e segurança do setor. Entendido. Falando em setores resilientes e às vezes nem tanto, como ficou a discussão sobre saneamento e elétricas? A Copasa CSMG3, por exemplo, subiu muito, 77% em 12 meses na época. Mas uma fonte questionou se os resultados acompanharam essa alta toda. Exato. Essa fonte específica apontou que a valorização deixou a Copasa com múltiplos tanto PL quanto PVP nas máximas históricas. Enquanto isso, o lucro não crescia na mesma proporção, sabe? Até caiu no último trimestre reportado antes da análise. E os dividendos? O dividend yield ficou abaixo de 5%, menor que o da Sanepar, SAPR4, por exemplo, e a empresa anunciou que pagaria menos dividendos para poder investir mais, uma estratégia parecida com a Sanepar, aliás. Então, a conclusão dessa análise era que a Copasa tinha ficado cara e menos interessante para dividendos do que já foi no passado recente. E comparando com as outras? Comparativamente, a Sanepar parecia mais atrativa para essa fonte. Mais barata, mais rentável. E a Sabesp, SBSP3, embora seja maior e tenha mostrado crescimento, também era vista como cara e sem muita margem de segurança no valuation que a fonte calculou. Entendi. E a Eletrobras, ELT3LET6, que agora virou Axia Energia, Axia 3, Axia 6, muita coisa acontecendo lá, né? Mudança de nome, venda de ativos. Muita coisa mesmo.
As fontes reportaram a venda de todas as termoelétricas, que culminou com a venda da última, a de Santa Cruz, agora em outubro de 2025. E também a venda da participação na Eletronuclear, que cuida de Angra, né? Também para a Âmbar Energia, do grupo JIF. E qual o objetivo disso tudo? O objetivo declarado, segundo as fontes, é levantar caixa para investir pesado em linhas de transmissão. É um novo foco da empresa. E a mudança de nome, de Eletrobras para Axia, busca marcar justamente essa nova fase pós-privatização, uma nova imagem. Aquela venda de Angra por 535 milhões gerou um certo burburinho, não foi? Parecia pouco para um ativo que deu lucro. Sim, gerou. Mas uma análise que a gente viu ponderou justamente isso. O preço podia parecer baixo olhando só o lucro de 2024, mas a Eletrobras, agora a Axia, se livrou de ter que aportar 2,4 bilhões de reais no futuro para terminar Angra 3 e principalmente se livrou do risco e do custo gigantescos dessa obra que estava parada e com estimativas de custo na casa dos 20 bilhões de reais. Ah, então foi mais estratégico do que só o preço. Exato. A venda foi vista como uma forma de destravar valor e se proteger de um problema potencial enorme, mesmo que o ativo parecesse lucrativo no papel. Uma decisão para focar na transmissão, que é onde eles veem mais valor agora. Faz sentido. E no meio de tudo isso ainda tivemos notícias de M&A, né? Fusões e aquisições, parcerias estratégicas. Várias. Tiveram rumores sobre a Claro talvez comprando a Desktop. Desk 3. Isso mostra que, mesmo com juros altos, empresas de qualidade podem parecer baratas na bolsa e atrair compradores estratégicos. Interessante. Teve a parceria entre Casas Bahia, BHIA3 e Mercado Livre, Meli. A Casas Bahia vai vender linha branca na plataforma do Meli, o que é bom para ela acessar mais clientes, e bom para o Meli, que expande o sortimento. Foi vista como um ganha-ganha que pressiona a concorrência. Sim, Magazine Luiza, Amazon. Exato. Teve a Telefônica Brasil, Vive 3, comprando o controle da Fibrasil, de olho nessa demanda crescente por conectividade. E a novela da fusão Pets 3 e Cobasi, que ainda estava emperrada no CAD por questões de concentração de mercado. Muita coisa acontecendo. E no setor aéreo também, né? Movimentado. Bastante. A Latam comprando o jato da Embraer, em BR3, para entrar forte em rotas regionais, o que vai competir direto com a Azul 4. A Azul, por sua vez, apresentou seu plano de recuperação lá nos Estados Unidos, no Chapter 11. E a Gol? A Gol, junto com a Avianca, no grupo Abra, estava planejando abrir capital nos Estados Unidos, na NIEC, o que, segundo a notícia, atiraria da B3 aqui no Brasil. E a própria Embraer também se movimentando, abrindo escritório na Índia, buscando novos mercados por lá. Uau! E para a gente fechar essa rodada de empresas, como ficaram as visões sobre as mais tradicionais de commodities e aquelas queridinhas dos dividendos mais previsíveis? Olha, a Klabin KLBN11 recebeu uma análise bem crítica de uma fonte específica. Consideraram a ação cara, olhando PL, PVP, EV/EBITDA. Além disso, apontaram endividamento alto e crescente, crescimento baixo e dividendos apenas medianos. Essa fonte preferia outras opções no setor ou em commodities, vendo a Klabin como média em tudo. E a Vale? A Vale 3 foi citada por uma fonte como tendo bons resultados operacionais recentes, o maior desde 2018, embora sem detalhar os números. Outra fonte a citou como exemplo de empresa fora do setor BEST que pode pagar dividendos interessantes, na faixa de 8 a 10% ao ano, mas fez a ressalva da volatilidade, típica do setor de mineração. A dica era comprar barato no ciclo de baixa, ter estômago. Clássico de commodities. E a Taesa, TAE11, essa sempre gera debate, né? Uma fonte, ligada ao AGF, defendeu a Taesa como um pilar para a carteira de dividendos, destacando o histórico forte, mesmo com a perspectiva de queda na receita futura, o RAP, por causa do fim de algumas concessões. O argumento era que estar acima do preço teto projetado indica não comprar mais, mas não necessariamente vender para quem já tem. E a outra visão? Já outra fonte do mestre da riqueza foi mais cética. Via a Taesa e também a TRPL4 Transmissão Paulista entrando numa fase de maturidade, com crescimento mais limitado, dividendos podendo cair e dívida subindo.
Essa fonte sugeriu olhar para outras elétricas como Engie, CEMIG ou a própria Eletrobras Axia. Ou seja, duas visões bem diferentes sobre os mesmos fatos, né? Normal no mercado. Ufa, foi bastante coisa mesmo. Analisamos muita coisa, de promessas de altos dividendos, com seus poréns, a histórias de recuperação, setores resilientes como shoppings e seguros e gigantes em transformação como a Eletrobras Axia. Então, tentando conectar todos esses pontos que vieram das fontes, qual foi a recomendação que mais se destacou assim como aposta de maior potencial de retorno considerando tudo que foi apresentado nesses vídeos? Olha, entre as diversas análises que a gente processou aqui, uma foi particularmente direta, né? Como você mesmo disse. Foi a que apontou a BB Seguridade, BBSE3, como a maior oportunidade do Ibovespa naquele momento específico. A fonte, que era do Adam Paulo, construiu um caso que pareceu bem forte, baseado em alguns pilares-chave que a gente pode extrair diretamente do que ele apresentou no vídeo. Quais seriam esses pilares? Primeiro, o que ele chamou de valuation atrativo. Apesar do PVP parecer alto à primeira vista, 6 vezes, ele argumentou que era justificado pela rentabilidade imensa, aquele ROI de 85%, e que, na verdade, estava descontado em relação ao histórico da própria empresa e também olhando o PL, que estaria nas mínimas. Certo. Segundo, os dividendos elevados e seguros. O yield na época era de 13% com projeção de 14% e o payout alto de 95%, mas que ele considerava sustentável para o setor. Terceiro, a rentabilidade muito acima da média do mercado e dos pares. Quarto, a resiliência e segurança tanto do setor de seguros quanto da empresa em si, que não tem dívida líquida. E, por último, a comparação favorável com a Caixa Seguridade, onde a BBCE levava vantagem em métricas-chave. Foi essa combinação de fatores que levou essa fonte a fazer essa recomendação tão enfática. Entendi. Claro, a gente viu que outras empresas como Mitre, Melnick e PetroRecôncavo foram citadas por dividendos altos, mas sempre com alertas importantes sobre sustentabilidade ou sobre serem eventos não recorrentes como redução de capital. Exato. E teve também shoppings e construtoras do Minha Casa Minha Vida, como Tenda, Plano e Plano, Direcional, que, aliás, tiveram análises positivas de potencial de alta pelo BTG, mesmo depois de já terem subido bem, que foram destacadas mais pelo potencial de valorização das ações. Sim, focos diferentes. Mas a análise sobre BB Seguridade realmente se destacou pela convicção da fonte nessa combinação única de fatores que você mencionou: valuation, dividendo, rentabilidade e segurança. Bom, essa foi a nossa jornada pelos conteúdos recentes sobre a Bolsa Brasileira que a gente conseguiu analisar. Esperamos que essa organização das ideias e dos insights dessas fontes contribua aí para as reflexões sobre onde alocar aquele aporte mensal. É sempre bom frisar. Nossa análise aqui é um retrato do que a gente encontrou nessas fontes que nos foram compartilhadas, Tentando ser o mais fiel possível ao que foi dito. Perfeito, e vale sempre o lembrete, O mercado muda o tempo todo, as cotações flutuam, novas informações surgem, a decisão final de investimento é sempre pessoal, precisa considerar o perfil de risco de cada um, os objetivos individuais e a diversificação, como uma das fontes mencionou, continua sendo uma ferramenta essencial para navegar nesse cenário complexo. É isso aí, continuem nessa busca por conhecimento e investidores do futuro. E fica aqui uma provocação final para a gente refletir. Com a tecnologia transformando tantos setores que a gente discutiu hoje, seguros com IA, varejo online, até construção com novos materiais e métodos, como será que as métricas tradicionais que a gente olha hoje, tipo PL, PVP, capturam quem realmente vai inovar e liderar lá na frente? Será que os fossos econômicos, as vantagens competitivas de hoje, serão os mesmos de amanhã? Fica aí para pensar. Até a próxima!